Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou começar um vlog de leitura dos livros da leitura em conjunto que a Tamires está organizando, que se chama, um projeto assim muito incrível chamado Bookverso. Quando ela lançou esse projeto eu achei super interessante, super divertido. E os dois primeiros livros que ela anunciou foram livros assim que eu já tinha muita vontade de ler. E o outro que é lançamento é de uma autora que eu gosto muito, então eu decidi participar. Inclusive, comprei os livros somente para poder participar com ela. E aí eu pensei, por que não fazer um vlog enquanto eu leio, para contar para vocês como está sendo a minha leitura. Ela fez um cronograma, né, desses dois livros, no caso. Eu vou explicar bem por alto como é esse projeto, mas eu acho que vale muito a pena ir lá assistir no canal dela, porque ela fez, assim, vários vídeos, e aí você vai... no final de cada vídeo você escolhe qual caminho você quer seguir. E aí eu acho que vale a pena ir lá, mas basicamente ela escolheu dois caminhos diferentes, que são ler um favorito dela, no caso ela vai reler, e aí a gente lê junto com ela esse livro que pra ela é um favorito. E também um livro que é de lançamento, que ela também não leu ainda. Então toda vez, assim, eu não sei se vai ser todo mês, mas toda vez que ela lançar esse projeto, vai ter dois livros, um de lançamento e um de favorito. E aí, primeiramente, eu tinha escolhido participar somente do favorito, que é A Quinta Estação, que no caso já tem muito tempo que eu tenho vontade de ler esse livro e sempre fico enrolando para comprar, já vi muitas pessoas elogiando. E aí eu decidi ler com ela, já que ela vai ler, eu fiquei bastante empolgada, e aí eu já comprei, e comprei os três já de uma vez também. E no caso, ela vai também fazer um cronograma de leitura para os próximos dois livros, mas o projeto em específico é somente do primeiro. Tinha um cronograma de leitura, mas eu já estou muito atrasada por causa da maratona literária de verão do Geek Freak, eu acabei enrolando, e aí não vou seguir o cronograma específico, porque hoje, no caso, já é dia 24 de janeiro e era para ter começado dia 3, eu acho. Então, assim, já dia 8, no caso, e já tô atrasada. E também porque eu acabei decidindo de última hora participar também do segundo livro, que é o Sky Hunter. Eu estou com ele somente em e-book. Eu decidi participar porque eu comprei o e-book, ele entrou em promoção essa semana, ficou por R$ 10, e aí eu pensei assim, vou comprar para poder participar também. E aí, no caso, a leitura a live de leitura, né, que ela vai fazer, de discussão, vai ser primeiro do que a Quinta Estação, então eu tenho que ler esse primeiro. Esse livro aqui é um lançamento, como eu já tinha dito, e ele é da Mary Lou, que ela é a autora do livro Warcross, que é um dos meus livros, assim, preferidos. Eu gosto muitíssimo dele. Não li o segundo volume, mas eu gostei muito do primeiro. Sei também que ela é a escritora do Jovem de Elite, e é uma série também que as pessoas gostam bastante. Ainda também não tive a oportunidade de ler, mas eu estou bem empolgada. Eu sei que é uma série, e como é uma série em lançamento, eu normalmente não gosto de ler assim quando lança, porque eu acabo me esquecendo de tudo até lançar o próximo. Mas como, sei lá, gente, acho que eu vou fazer umas anotações assim dos pontos principais, principalmente assim como terminar, acabou desse jeito, tipo uma frase, pra quando eu for ler o próximo eu conseguir saber. Mas também nem sei se vou ler o próximo, porque eu não sei nem se vou gostar desse, né? Então, estou animada, vou ler esse primeiro, e aí depois vou ler A Quinta Estação, e aí eu vou contando pra vocês o que eu estou achando. Teoricamente, ainda faltam 2 semanas, falta uma semana pra live desse e 2 semanas pra live do próximo, então eu pretendo ler esse essa semana e A Quinta Estação semana que vem. Eu acho que vai ser um livro rápido de ser lido, eu imagino que eu não vou demorar uma semana inteira pra ler, mas aí eu vou contando pra vocês o que eu estou achando. E acho que é jovem adulto esse daqui, então eu estou animada. E A Quinta Estação eu sei que é fantasia, então, assim, acho que vão ser 2 livros excelentes, estou bem animada, espero que eu goste. E aí eu vou contando pra vocês ao longo do vídeo. Provavelmente não vou falar nenhuma spoiler, mas se eu for falar, eu deixo também avisado pra você não pegar nenhum spoiler caso você não queira. Bom, eu comecei agora o Sky Hunter, como eu disse que eu ia começar, eu li 27 páginas, um capítulo, e assim, já está muito triste. Estou um pouco preocupada, porque eu não tenho o costume de ler coisas tristes, mas eu já estou gostando muito.
É uma história, assim, parece bem diferente de todas que eu já li, o que é uma vantagem, porque tem horas que eu acho, assim, que eu leio livros muito parecidos e esse não está, assim, muito similar aos que eu já li, mas parece um mundo pós-apocalíptico e tudo mais, e aí a personagem principal foi apresentado um pouquinho, assim, de como é o mundo, como funcionam assim as coisas e o que ela faz. E aí já teve uma cena assim meio que de luta e triste. E esse livro ele é bem mais violento, aparentemente, do que o que eu já li, que é o Warcross. Eu acho que ele é um pouco mais adulto. Então, assim, estou bem animada. Acho que vai ser uma história bem divertida, assim, interessante e marcante. Mas como eu disse, eu já tô preocupada porque já está triste e acabou de começar. Enfim, gente, vou contando pra vocês aí conforme eu continuar lendo. Mas é provável que eu vá atualizar de novo só quando eu terminar. Mas eu já tô gostando bastante e já sei que vou ficar ansiosa, assim, querendo ler o segundo volume, que sei lá quando vai ser lançado. Apesar de não ter nada a ver, eu fiquei assim, me deu uma pequena lembrança da Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Eu não sei porquê, mas me deu uma lembrança assim, um pouco. Então, e eu gosto demais dessa história, então talvez seja por isso que eu esteja gostando tanto. Mas como eu disse, assim, não tem nada a ver, é só porque realmente eu lembrei mesmo. Enfim, é isso. Oi, gente! Eu acabei ontem de ler o Skyhunter, hoje já é dia 2 de fevereiro, e agora que eu comecei a quinta estação, eu gostei bastante, vou começar falando do Skyhunter, que no caso, eu gostei bastante, ele é um pouco... Eu fiquei um pouco em dúvida, assim, se ele é um livro YA ou não, porque ele é jovenzinho, assim, mas ele é bem violento, então eu fiquei na dúvida, mas eu gostei bastante, achei bem interessante. Minha única crítica pra ele é que, por ele ser de ficção científica, eu acho que era necessário ter um pouco mais de explicação das coisas que estavam acontecendo, e a maior parte das situações, assim, elas eram tão jogadas que ficou quase como se fosse fantasia, não tem explicação de praticamente nada. E aí isso me incomodou um pouco, mas fora isso eu gostei bastante, é um livro meio distopia também, né? Então, de um futuro e tudo mais. Termina, obviamente, com um gancho pro próximo livro. Eu sempre fico nervosa, assim, porque eu já sei que vai demorar pra lançar, e aí quando for lançar, provavelmente eu não vou me lembrar muito bem. Mas mesmo assim eu gostei bastante de ter lido. Eu li bem rápido até, apesar de hoje já ser dia 2 de fevereiro, eu comecei a ler mesmo tem pouco tempo. E assim, eu gostei, como eu disse, achei ele intenso, interessante. Eu vi muita gente elogiando lá no Scooby, mas eu vi uma única pessoa criticando assim demais. Aí eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha achado muito interessante. Aí eu pensei assim, gente, será que não tenho muito senso crítico? Mas eu gostei bastante. A única coisa realmente que eu não gostei dele é essa parte de que ele não tem explicação, assim, da parte da ficção científica mesmo em si. Mas eu gostei dos personagens principais. Eu vi essa pessoa falando um pouco de romance, vi umas pessoas falando de romance. Não vi que tem muito romance, na verdade eu não percebi romance no livro. Achei bem interessante mesmo. E agora é isso, né? Esperar pelo próximo, né? Esperar pela continuação, que ainda nem foi lançado em português, pra eu comprar. Tem que entrar em promoção, então assim, daqui 6 meses eu leio a continuação, talvez. Mas eu acho que vale a pena sim, se você gosta de distopia e tudo mais, porque é bem interessante. Tem também pouca explicação de quem foram os precursores lá, mas eu acho que vai ter uma explicação maior agora pro próximo livro. Eu acho que ele terminou assim de um jeito bem óbvio. O plot final dele é bem assim óbvio, previsível, mas ao mesmo tempo é interessante, e eu acho que é o que tem que acontecer mesmo pra gente entender. Eu acho que tinha mesmo que acontecer isso pra gente conseguir entender melhor agora como vai ser e tal. Então, assim, gostei, tô animada pro próximo e é isso. E sobre a quinta estação, no caso,
Gente, antes mesmo de começar a ler, eu já tava nervosa, porque eu tinha entrado lá no grupo de discussão lá do Discord, né? E eu vi umas pessoas falando que não estavam entendendo. Aí eu pensei, Jesus, não vou entender também, porque eu já tenho dificuldade para entender algumas fantasias assim. E aí eu comecei a ler, eu li bem pouco, estou na página 30, eu li só a introdução, não chega nem a ser capítulo, é o epílogo, né? Prólogo. É o prólogo só que eu li, mas assim, é isso. Realmente tá um pouco difícil de entender. Obviamente, com 30 páginas não dá pra entender nada mesmo, mas dá pra perceber que é uma linguagem assim um pouco mais robusta, mais floreada, tem um tipo de linguagem um pouco mais floreada, e também a própria narrativa vai e volta um pouco, assim, ela não é linear, deu pra perceber, assim, que a forma como é contada a história não é, tipo, linear. Mas achei bem interessante, espero que eu consiga entender, e eu espero, assim, que eu goste, né, na verdade, porque parece ser uma história muito interessante, e eu não leio muitos livros assim. Esse livro, por exemplo, ele é premiado, então, assim, eu não costumo ler esse tipo de livro que é muito premiado, eu leio mais a farofada mesmo. Então eu acho que é interessante, né, começar a ler, não começar assim, porque eu não pretendo continuar, tipo, é que eu acho que eu tenho que ler, mas ao mesmo tempo é interessante, né, que eu leia livros que me forcem a pensar um pouco mais também, né, gente, porque eu leio tanto, não é possível que eu não possa me esforçar um pouco. Então, é isso, mas eu ainda não li muito. Não sei quando eu vou fazer o update de novo, porque eu fico meio sem saber o que falar. Mas provavelmente, assim, acho que na metade, pelo menos, quando eu começar a engrenar na história, que eu ver, assim, que não, eu tô entendendo o que tá acontecendo e tal, aí eu volto e conto pra vocês. Porque, por enquanto, como eu disse, deu pra ver só mais ou menos como vai ser a escrita, como vai ser essa narrativa, mas não dá pra saber nada da história em si, né? Então, enfim, gente, é isso. E uma coisa curiosa, assim, que eu fui perceber, que eu sempre vi, né, a Quinta Estação e tal, já conhecia há muito tempo esse livro, porque é bem famoso. E eu sempre achei que era estação, gente, de estação de trem. Aí, gente, tava lendo aqui os créditos, né, e aí vi que tava escrito season, em inglês, que é estação de clima, de clima. Quando eu li isso, gente, eu pensei, meu Deus, realmente, cuidado com a burra. Já. O próprio título do livro eu já não tinha entendido, gente. Então, assim. É isso. Mas fiquei feliz de ter descoberto antes de começar a ler, porque pelo menos já deu pra entender pelo menos isso. Porque eu ia ler o negócio inteiro. Ai, gente, olha. Não sei nem por que eu tô contando, mas é porque eu não acreditei a hora que eu li, que eu pensei assim, gente, a vida inteira, faz anos que eu vejo falar desse livro e eu nunca tinha percebido que era a quinta estação, porque são 4 estações climáticas e aí no caso é a quinta. Enfim, gente, é isso. Até o próximo take, que eu não sei quando vai ser, mas não pode ser muito longe, porque hoje é dia 2 e a live vai ser dia 10, então assim, estou atrasadíssima com essa leitura, mas espero conseguir ler aí a tempo e aí eu vou contando pra vocês o que eu estou achando. Oi, gente, eu continuei lendo o livro, como eu já tinha dito, eu tinha lido só o epílogo e agora eu já li alguns capítulos e está excelente, adorei já e assim, como eu disse, esse livro é um favorito da Tamires e caso você não a conheça, ela lê muita fantasia e para ele ser um favorito dela, que lê tanta fantasia, realmente é para ser um livro muito bom mesmo e também muitas pessoas gostam dele. Como eu disse, eu sempre vi muitas pessoas indicando e aí agora eu acho que faz todo sentido. Tá muito no início ainda, né? Claro, mas eu já estou adorando. E dá pra entender, sim, gente. Eu comecei a ler achando que ia ser, tipo, super difícil. Mas tem algumas palavras, assim, que são diferentes, né? Mas aí no final tem tipo, um dicionário explicando essas expressões. E estou adorando o clima dele. Achei muito interessante a forma como ele é escrito. É bem diferente. Uma das partes é escrito como se a personagem fôssemos nós, assim. E eu nunca li nenhum livro desse jeito. Mas estou achando super interessante e estou achando ele também com um clima meio de ficção científica.
Eu até olhei aqui se tinha escrito, né, se ele era ficção científica, mas aí aqui nessas partes tá escrito uma pessoa elogiando, falando que é uma das melhores ficções científicas e, na verdade, não é uma pessoa, parece ser um jornal, um recorte, né? E aí, no caso, uma das melhores ficções científicas e fantasias, então eu acho que ele assim, caminha entre as duas coisas, né? Entre fantasia e a ficção científica, mas estou achando excelente, bem interessante mesmo. Então eu vou continuar lendo agora e aí depois vou contando para vocês o que eu estou achando, né? Conforme acontecer alguma coisa que eu sinta vontade de compartilhar. Hoje é quinta-feira, já é praticamente o dia da live da quinta estação. Eu acabei não conseguindo ler muito. Eu tenho que terminar o livro hoje, ainda faltam quase 100 páginas e eu já li quase 200 hoje. Eu li o livro praticamente inteiro ontem e hoje, mas é porque, como vocês podem perceber, eu estou reformando o meu quarto e aí eu acabei não tendo muito tempo e fiquei com um pouco de preguiça também. Mas eu estou bem animada, eu gostei muito do livro, ainda não terminei, né? Mas eu estou gostando bastante. Eu não sei nem explicar essa história, assim, eu não conseguiria, eu acho, fazer uma resenha, porque o que eu pude observar, assim, é que sempre você simplesmente não consegue prever o que vai acontecer de nenhuma maneira, assim, pra onde a história tá indo, o que os personagens vão fazer, qual é a limitação, assim, do mundo, dos poderes, assim, tudo acontece de um jeito, assim, que você não prevê, o que é muito legal, assim, muito interessante. É uma jornada, assim, que você fica realmente surpreso o tempo todo. Porém, isso em algum tempo, assim, algumas vezes me deixou um pouco de preguiça de ler, porque como eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que esperar, eu meio que não tenho interesse em continuar, assim, apesar de que agora eu quero saber o que vai acontecer com os personagens, mas ao mesmo tempo, assim, eu me sinto um pouco, eu não sei, assim, me falta um pouco de curiosidade. Eu não sei explicar. Não sei explicar, porque eu fico curiosa pra saber o que vai acontecer, porque eu sei que eu vou ser muito surpreendida, mas como eu não faço ideia de qual caminho o livro vai me levar, eu, ao mesmo tempo, assim, não sinto essa curiosidade rápida, assim, eu não fico querendo saber logo o que vai acontecer, porque eu não sei por onde o livro caminha. Então, é um livro muito diferente de todos que eu já li na vida, é muito interessante, muito rico, assim, tem várias camadas, assim, de acontecimentos e, como eu disse, eu não sei pra onde esse livro vai, eu não sei pra onde essa história vai, eu simplesmente estou indo, caminhando junto com a história, o que é muito interessante, mas ao mesmo tempo, às vezes, me deixa com um pouco de preguiça de continuar. Semana passada foi a live do Sky Hunter, eu gostei muito, achei muito divertido, e eu achei muito interessante, assim, porque eu tinha adorado o livro, e eu continuo tendo adorado, mas o povo detestou. Muita gente criticou demais, assim, falou muitas coisas ruins, que ele era muito ruim, assim, e aí eu não sei, sabe, eu não gostei muito, porque parece que as pessoas leem os livros já procurando defeitos, ao mesmo tempo que eu achei interessante, porque me fez pensar coisas que eu ainda não tinha pensado, mas eu acho que muitas das críticas que eles falaram são coisas que eu percebi, mas passei por cima, assim, porque eu não acho que tem necessidade, assim, de ficar pontuando cada mínimo detalhe de errado, e também é uma história, assim, eu não sei, gente, eu acho também que é uma história um pouco jovem, assim, então ela não se propõe a ser muito séria de qualquer forma. E achei que algumas pessoas falaram as críticas delas num tom meio assim de deboche, sabe? E isso me incomodou um pouco. Mas é igual eu falei, é interessante também ver, né, como as pessoas pensam coisas diferentes. E a Tamires em si, ela gostou do livro e ela fala de um jeito assim muito mais sério, barra educado. Eu acho que ela sabe muito bem pontuar as críticas sem ser de uma forma assim que seja maldosa. Eu senti as pessoas nos comentários assim meio debochando mesmo do livro. E aí eu fiquei até com vergonha, por exemplo, de ter gostado, porque, nossa, eu gostei de um livro que é péssimo. E eu vejo que algumas pessoas também comentaram coisas assim, tipo,
nossa, gente, eu não tinha percebido, meio constrangidas. E eu acho isso muito estranho, porque as histórias, antes de mais nada, eu acho que elas têm o intuito de entreter, né? E pra mim foi um ótimo livro que me deixou muito distraída, gostei bastante. E eu consigo perceber os pontos negativos, ninguém é obrigado a gostar 100% de nada, mas também a gente não pode exigir coisas demais de todas as histórias que a gente lê, né? Então, enfim, tô bem animada pra ver a live de hoje, porque eu acho que vai ser bom também pra eu entender mais sobre esse livro, já que eu disse, como eu disse, ele é muito rico, então tem muita coisa que às vezes a gente nem percebe, então eu acho que vai ser bem interessante, mas pra isso eu tenho que terminar, né? Então eu vou encerrar aqui esse update e aí vou terminar de ler o livro. Provavelmente eu vou falar de novo agora pra encerrar o vídeo amanhã, porque aí eu já vou ter assistido a live também, e aí eu comento um pouco como foi essa nova live. É porque eu também nunca tinha participado desse tipo de live, assim, de discussão de um livro, então talvez as pessoas sempre sejam assim, né, tipo, é pra dar opinião mesmo, mas eu achei muito curioso, assim, porque a maioria das pessoas não gostaram do livro, e aí talvez eu tenha ficado um pouco mais incomodada, entre aspas, porque eu gostei muito. E aí eu vi muitas pessoas criticando muito, aí eu fiquei meio assim. Mas foi legal também pra ver diferentes opiniões, né? E aí até mesmo ver coisas que eu não tinha percebido, que realmente foram meio ruins. Enfim, vou assistir essa agora e aí eu conto pra vocês como foi. E é isso. Oi, gente! Hoje já é sexta-feira à noite e eu vim aqui terminar, né, minha atualização da maratona. Não sei bem se é uma maratona, né, mas terminar assim de falar a minha opinião sobre esse livro e também como foi a live. Gente, eu gostei muitíssimo desse livro. Eu acho que eu já tinha comentado, né, que é um livro totalmente diferente de todos os livros que eu já li, assim, na vida. E ele, inclusive, eu tava, assim, até bastante confusa quanto a como me sentir em relação a ele, se eu tinha gostado muito ou se eu não tinha gostado, tanto assim, porque realmente... porque, assim, me deixou muito confusa por ele ser um livro, assim, tão diferente. Mas eu gostei muito mesmo, gostei muito, assim, do final, estou muito ansiosa pelo próximo. Acho que talvez eu já vá começar ele. Eu sei que a Tamires vai colocar um schedule de como ler. Eu acho que a partir do dia 20 de fevereiro ela vai colocar quando vai ser as próximas lives de discussão dos próximos livros, mas acho que eu já vou ir lendo antes, porque eu já estou assim empolgada com a história. E aí, inclusive, para falar sobre a live em si, achei essa live muito melhor do que a outra. É lógico que esse livro é muito melhor também, ele tem muito mais o que ser discutido, mas essa live em si, ela falou mais, a Tamires falou mais sobre o livro, mais do que leu opiniões e tudo mais. Eu não sei, eu acho que eu gostei mais dessa. E ela leu alguns trechos do livro, e aí eu tava com a memória muito fresca, porque eu tinha acabado de ler, então eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz porque muita gente parece que não entendeu mesmo a história, e eu entendi tudo. Assim, como eu disse, não é um livro que eu consegui perceber antes o que estava acontecendo, eu não consegui prever nenhum plot. Apesar do último mesmo, assim, da última frase, da última situação, eu ter sim previsto mais ou menos. O resto realmente eu não imaginei nada, mas assim que me foi passado a informação, ou assim, colocado no ar assim o que aconteceu, eu entendi, né? Porque essa autora ela não deixa assim 100% o que tá acontecendo, ela meio que deixa no ar assim, você tem que pegar as coisas, mas eu entendi tudo e aí eu fiquei muito feliz porque se você viu aí o vídeo, né? Já faz tanto tempo, gente, que eu comecei esse vídeo que parece outra vida. Mas eu estava muito preocupada porque achei que eu não ia entender nada desse livro, porque muita gente estava falando que era uma história muito complexa e tudo mais, e realmente ela mas ao mesmo tempo não é assim tão difícil, né? Ela apresenta todas as coisas, basta você estar imerso na história e prestar atenção. Talvez também porque, afinal de contas, por mais que eu não leia tantos livros premiados, eu já li muitos livros, então talvez essa bagagem também já tenha me ajudado, né?
Mas enfim, gente, mesmo assim eu fiquei feliz porque realmente entendi tudo. E, gente, eu sonhei de noite, sonhei a noite inteira com essa história, com o comedor de pedra, porque, como eu disse, eu li praticamente esse livro inteiro em 2 dias, li quase 300 páginas ontem, e aí depois fiquei mais 2 horas na live, então eu tava muito, muito imersa na história, assim, com isso 100% na minha cabeça, e eu sempre sou assim, gente, inclusive já sonhei com dinossauro, toda vez que eu leio ou vejo alguma coisa eu sonho, independente assim se é de terror ou não, basta eu pensar muito em um assunto que eu vou sonhar com aquilo, então eu sonhei, gente, noite inteira com essa história, mas ao mesmo tempo foi muito interessante, e realmente é um livro que vale muito a pena ser lido, porque ele trata, assim, de muitas coisas. É um livro muito triste, assim, muito denso, muito tenso o tempo todo. E é até interessante, porque a Tamiris falou algumas vezes, assim, e super, de um jeito super leve, que, porque essa parte, ela é bem divertida e tal. E aí eu fico assim, gente, não tem nada de divertido em nenhuma situação. Eu não consegui pegar, assim, não consegui sentir em nenhum momento que ele estava leve, mas assim, muito interessante. 10 5 estrelas, com certeza é um favorito. Eu acho, a Tamiris falou que esse livro é o preferido da trilogia para ela. Eu acredito que também vai ser para mim, por causa de ser, eu acho, não sei se é esse o motivo dela, mas para mim eu fiquei com essa impressão de que eu vou sentir isso, de que é o primeiro contato com esse estilo de escrita. Agora eu já meio que vou esperar o que vai acontecer nos próximos, não no sentido de o plot da história, mas a maneira como ele foi escrito mesmo, porque eu acho muito difícil de os próximos livros serem tão impactantes quanto esse, porque foi o primeiro contato assim que eu tive com essa escrita. E como eu disse, tem aquele negócio que é muito assim desconfortável de ser em segunda pessoa, né, que é a narrativa assim com você, você, você. E eu nunca tinha lido nada assim. Então para mim foi muito impactante, e aí agora eu já estou mais acostumada, então talvez eu não vá me sentir assim, mas estou muito curiosa com os próximos livros, vou ler e aí eu vou contando para vocês aí em próximos vídeos de leitura e tudo mais, o que eu estou achando, se eu gostei ou não, estou muito curiosa. Tenho aí algumas suposições do que vai acontecer, mas não dá para imaginar direito. Isso também é outra questão, porque agora já dá pra gente pensar mais ou menos o que vem aí, nem que seja assim, bem mais ou menos, enquanto nesse livro não dava pra ter assim, não dava pra saber o que estava acontecendo sobre nenhuma espécie, assim, porque não tinha informações. Agora a gente já conhece o mundo, já conhece os personagens, já sabe mais ou menos a dinâmica do que tá acontecendo, então eu acho que é mais fácil também de saber, né, de ter uma suposição. Enfim, gente, gostei muito. E achei super divertido participar desse desafio barra maratona que a Tamiris criou. E eu tô muito empolgada para as próximas ramificações, né? E estou um pouco preocupada, porque eu tava com a intenção, assim, de sempre participar, mas o próximo já diz ela que vão ser 3 livros e, gente, sem condições, porque senão eu vou ler só os livros que ela falar, porque já li 2 esse ano que ela sugeriu, aí mês que vem vou ler mais 3, eu vou ler só a TBR dela. E também porque provavelmente eu não tenho esses livros aqui, né? Eu tive que comprar esses. E aí, gente, haja dinheiro também, né? Eu tenho muito livro aqui parado. E não sei também se vão ser livros do meu interesse, mas mesmo assim eu vou olhar, vou acompanhar, porque sempre que tiver algum livro nessa maratona que for do meu, tipo, algum que eu goste, que eu me interesse, eu vou ler. Nesse caso deu super certo, porque a Mary Lou era uma autora já que eu gostava muito, então fiquei super empolgada para ler. Gostei muitíssimo desse livro, tá? Inclusive, acho que são histórias totalmente diferentes que não podem nem ser comparadas, mas mesmo assim, eu acho que foi muito divertido Sky Hunter também, mesmo que ele seja uma história muito mais simplória, muito mais, assim, comum, é mais para passar o tempo mesmo, não te faz pensar nada. É um livro muito bom também, com outra proposta. E esse, A Quinta Estação, era uma história, assim, que há anos eu tenho interesse em ler, mas eu acabava sempre adiando, então deu super certo de ler agora. Então eu estou muito ansiosa pelos próximos desafios, as próximas leituras, eu espero que eu goste também,
mas também não sei se quero que eu goste de todas, porque senão, como eu disse, vou só ler os livros que ela sugerir. E isso também é bem interessante, né? Como a gente acaba realmente se aproximando dessas pessoas. Igual eu já falei várias vezes do Geek Freak, que eu acho que o meu gosto é muito parecido com o dele. Aí sempre que ele fala que gosta de um livro, eu quero ler. Ou o contrário também. E aí ontem eu tava pensando sobre isso, porque tinha lá, tipo, sei lá, 300 pessoas na live que leram um livro porque ela sugeriu que as pessoas lessem, né? E, tipo, é muito interessante. E, enfim, gente, é isso. Comenta aqui embaixo se vocês participaram, se vocês já leram esses livros e se vocês gostaram. É isso e até o próximo vídeo.